Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para P10. Esse vídeo é apenas com os recortes das resoluções das questões do PET. Se você quiser se aprofundar, e o tio recomenda fortemente isso, clique aqui no iCard para assistir o vídeo completo ou então no primeiro comentário, tá bom? Forte abraço, Feliz Natal, bom vídeo para vocês, tchau! Um corpo percorre uma trajetória retilínea com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. No instante inicial, o movimento é retardado e sua velocidade vale 20 metros por segundo. Observe que ele não colocou sinal nem na velocidade e nem na aceleração. Porém, ele me falou que esse movimento aqui ele é retardado, que esse movimento tem a velocidade diminuindo com o tempo. Então tem que tomar cuidado com isso, porque o movimento retardado só acontece quando a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos, tá bom? Na hora do desenho a gente tem que tomar cuidado com essa informação. Bom, determine a velocidade do carro no instante t igual a 3 segundos. O que é segundos aqui? É tempo. Então eu estou querendo saber velocidade por tempo. Eu tenho que utilizar a função horária da velocidade aqui. Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho melhor? Vamos colocar o nosso carrinho, a velocidade dele está diminuindo porque o movimento é retardado. No meu referencial aqui eu vou adotar aqui para a direita, é positivo, tá bom? E o y aqui eu só pus para adotar que esse aqui é o meu zero, que aqui é onde eu começo a contagem da posição. Mas whatever, tá? O y aqui ele é irrelevante porque o movimento acontece só na horizontal, só em x aqui. Se eu tenho um movimento que é retardado e eu coloquei que ele está se movendo para a direita, significa que a velocidade é positiva. Porém, a aceleração tem que ser contrária para gerar um movimento retardado. Então, a aceleração ela é negativa. Movimento retardado é o mesmo movimento freado, né? A aceleração, nesse caso, ela age diminuindo a velocidade. Portanto, na hora de calcular aqui, a gente vai ter que usar essa aceleração negativa. Fechou? Bom, então vamos calcular aqui qual que é a velocidade que ele vai estar em 3 segundos. Então, a gente tem que a velocidade inicial ela vale 20 metros por segundo, positivo mesmo, que a velocidade final é o que eu quero, o tempo é de 3 segundos, e a aceleração ela vale menos 4 metros por segundo ao quadrado. Nathan, de onde você tirou esse menos 4? Tirei daqui, né? O movimento é retardado, a aceleração tem sentido contrário ao da velocidade. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade inicial é 20, a aceleração é menos 4, vezes o tempo, que é 3. Primeiro a gente resolve multiplicação, né? Elas têm prioridade, tipo mulher grávida, criança, etc. e tal. Então 20 mais com menos, menos 4 vezes 3, 12. Então a gente tem que essa velocidade final aqui, ela vai ser igual a 8 metros por segundo. Se me perguntasse, o movimento ele continua sendo progressivo, né? Ele continua ainda para o mesmo lado que ele agiu. O veículo ele ainda não parou, tá bom? Ele continua a 8 metros por segundo aqui, para esse meu referencial aqui, para a direita. Tudo bem, pessoal? Tamo junto? Bom, bora fazer a letra B então. Qual a distância o corpo percorre até parar? Aqui a gente tem uma informação importante, é até parar. Até parar significa que a velocidade final é igual a zero. E aí esse tempo que ele me deu aqui não serve para nada, porque esse tempo ele ainda não parou, tá? E a velocidade inicial é a mesma e a aceleração ainda é a mesma. Como ele não está me perguntando qual o tempo, e sim qual a distância até parar, a equação que eu tenho que utilizar, já que ele não quer o tempo, é a de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2a ΔS. Lembrando que esse ΔS é a variação da posição, é a distância que ele andou, é o deslocamento dele, tá bom? Velocidade final é 0, e tal ao quadrado, a inicial é 20, e tal ao quadrado, a aceleração é menos 4, vezes o ΔS, que é quem eu quero descobrir. 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400, 2 vezes menos 4 dá menos 8 ΔS. Esse 8 ΔS está subtraindo do lado daqui, ele passa para o lado de lá, somando 0 mais 8 ΔS dá 8 ΔS do outro lado. E o 400 continua daqui. O 8 está multiplicando, passo ele com operação inversa. Inverso de multiplicação é a divisão. Tem 400 dividido por 8, que é igual a 50
metros. Ou seja, nosso pequeno coleguinha aqui, ele andou 50 metros até parar. Fechou, pessoal? Bom, bora fazer de número 2 então? Antes de fazer a 2 aqui, pessoal, se inscreve no canal, deixa seu joinha se os vídeos estão te ajudando, compartilhe com seus amigos para que eles também possam assistir e aprender um pouquinho mais de física, tá bom? Bora para a 2 então. A decolagem é a fase inicial do voo de um avião em que um veículo adquire a velocidade necessária para obter a sustentação para alçar voo. A decolagem é a fase em que geralmente se utiliza a maior potência dos motores. A decolagem e o pouso são considerados os momentos mais críticos do voo. Nesses procedimentos são necessários cuidados adicionais da tripulação para evitar acidentes. Um avião na decolagem percorre a partir do repouso, significa que a velocidade inicial aqui é igual a zero, tá bom? Sobre a pista, 2.000 metros com aceleração constante de 15 metros por segundo ao quadrado. Qual terá sido a velocidade da decolagem do avião? Então ele quer saber a velocidade. Ele me deu o quanto a pista tem, né? Ou seja, o quanto ele anda, o ΔS, e me deu a aceleração desse corpo. Metros por segundo ao quadrado, as unidades estão compatíveis aqui. Vou definir que para a direita é positivo, então meu aviãozinho começa aqui, com velocidade inicial igual a zero, porque ele partiu do repouso, e aí a aceleração vai puxando ele para cá. Ele tem uma aceleração para a direita. Isso faz com que ele vá ganhando velocidade para a direita, se movendo cada vez mais rápido, e aí no final dos 2.000 metros que ele percorreu aqui, eu quero saber qual que é a velocidade final dele. Sei que vai apontar para a direita, mas qual que é o valor dessa velocidade? É isso que eu quero descobrir. Como a questão não falou nada de tempo, a equação que a gente precisa utilizar aqui é a equação de Torricelli, que é v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. A velocidade final é quem eu quero descobrir. A velocidade inicial é zero. A aceleração ele me contou que vale 15. E o tamanho da pista, que é o deslocamento que ele tem, é de 2.000. Então, nesse caso aqui, vai ficar 0 mais 30 vezes 2. 30 vezes 2 é 60. 60.000. Bom, aí a velocidade ao quadrado é igual a 60.000, né? Porque somar zero não muda nada. O inverso do quadrado, ou seja, o inverso de potência, é a ratização. Então, esse 2 que está como potência, ele vai como índice de raiz para o outro lado. Fica uma raiz quadrada aqui de 60.000. 60.000 não tem raiz exata. Então, o que a gente pode fazer aqui é separar isso como 6 vezes 10.000. Ou seja, raiz de 10.000 vezes raiz de 6. É uma propriedade da ratização, né, que o produto das raízes é igual à raiz do produto. Então, a gente pode separar isso aqui. Raiz de 10.000 é 100. E raiz de 6 não tem como resolver, fica como raiz de 6 mesmo. Se quiser resolver na calculadora e colocar aqui, tudo bem. Vou deixar 100 raiz de 6 metros por segundo. Poxa, Natan, mas ficou feio. É, ficou feio. Mas a vida é assim. Tem gente que é feio, tem gente que é bonito. A gente tem que se acostumar com essas coisas, né? Não adianta chorar. Então ficou igual a 100 raiz de 6 metros por segundo. Bora fazer a 3? Um automóvel que anda com velocidade de 72 km por hora é freado de tal forma que, em 6 segundos após o início da freada, sua velocidade é de 8 metros por segundo. Então observa que o veículo é freado, a gente tem um movimento retardado aqui, um movimento freado. Outro detalhe que é importante é que aqui está em metros por segundo, aqui no cantinho está em segundos, e essa velocidade aqui ele me deu em quilômetros por hora. Então está incompatível, eu preciso transformar essa unidade aqui para a gente poder resolver, tá bom? Então ele quer saber qual a aceleração imposta pelos freios. Esse 8 metros por segundo aqui é a velocidade final, a velocidade que ele terminou. Esse aqui é o tempo que durou essa frenagem dele, né? Até chegar a 8 metros por segundo, então o tempo é de 6 segundos. E essa velocidade aqui, como eu disse, a gente vai ter que transformar, né? Ela não está muito condizente com o restante aqui. Como é que a gente transforma mesmo? Vamos lembrar aqui? Bom, metros por segundo é o mais importante, que é o do sistema internacional. Quilômetros por hora é o menos importante, apesar de ser o mais usual. Quando a gente vai para a direita, a gente multiplica, porque é o nosso braço forte.
Quando a gente vai para a esquerda, a gente divide, que é o nosso braço fraco. Por quanto? Por 3,6. Se você quer saber o porquê desse 3,6, eu expliquei no vídeo anterior. Vou deixar aqui no iCard, está aqui no iCard, assiste para você entender melhor. Tenho certeza que vai te ajudar. Beleza. Então, ó, se eu quero passar de km por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Tranquilo? Então aqui, ó, esse 72 km por hora dividido por 3,6, eu tenho que minha velocidade inicial é de 20 metros por segundo. 72 dividido por 3,6. Tranquilo? Agora a gente pode resolver e descobrir qual é a aceleração. A questão, né? A letra A está falando de velocidade e tempo. Então tem que usar a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Como esse movimento é freado, a gente precisa desenhar para poder entender isso aqui um pouquinho melhor. Então aqui, ó, eu tenho um veículo que está diminuindo a velocidade. Ele está indo cada vez mais devagar. Ele está parando. Tranquilo? Bom, então, ó, se eu colocar meu eixo de coordenada definindo que para a direita é positivo, ele tem uma velocidade que é positiva. Porém, se o movimento é retardado, a aceleração ela precisa ser contrária. Então, a velocidade é positiva, mas se a aceleração precisa ser contrária, ela tem que ser negativa aqui. Então, essa aceleração que eu vou calcular, a gente vai ver que ela vai dar negativa. E não tem nada de errado, na verdade, ela tem que ser negativa mesmo para esse movimento ser freado, para esse movimento ser retardado. Então, calculando aqui a aceleração, a gente tem que a velocidade final é 8. A inicial aqui é de 20. A aceleração é quem eu quero e o tempo que passou foi de 6 segundos. Esse 20 passa para cá subtraindo, vai ficar 8 menos 20 é igual a 6A. Trocando de lado, eu tenho que 6A é igual a 8 menos 20. Ou seja, se 8 menos 20 é igual a 6A, 6A é igual a 8 menos 20. Isso é óbvio, né? 8 menos 20 dá menos 12. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. Eu tenho menos 12 dividido por 6. Isso dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. Que significa dizer que a minha velocidade ela vai diminuir a cada segundo 2 metros por segundo. Fechou? Bom, bora fazer a letra B então. Qual o tempo gasto pelo móvel até parar? De novo, eu quero até parar. Se eu quero parar, a velocidade final é 0. Quando ele para, ele não tem velocidade. A velocidade final é 0. Tranquilo. A velocidade inicial, eu sei que ela vale 20 metros por segundo. Só dividir por 3,6 ali, né? O valor que a gente já calculou. A gente sabe que a aceleração é menos 2, a gente fez na letra A. E aí, esse tempo de 6 segundos ele não tem nada a ver com a letra B. E nem essa velocidade de 8 metros por segundo. Não tem nada a ver com a letra B. Então, eu quero saber quanto tempo até parar. Tá bom? Esses 6 segundos aqui era até atingir 8 metros por segundo. Então, vamos calcular aqui. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais AT, a aceleração vezes o tempo. Velocidade final, 0. A inicial, 20. A aceleração, menos 2, vezes o tempo, que é o que eu quero descobrir. Aqui vai dar menos 2, né? Menos 2t subtraindo. Passo para o outro lado, vai somando, então vai ficar 2t positivo. É igual a 20. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. T igual a 20 dividido por 2, que é 10 segundos. Ou seja, até parar, o nosso amigo aqui ele vai gastar 10 segundos. Tudo bem, pessoal? Bom, bora fazer a C então? Qual a distância percorrida pelo automóvel até parar? Agora, ó, a gente não está preocupado com o tempo, a gente quer saber a distância. Distância até parar, ou seja, até a velocidade final aqui ser igual a 0. Beleza? A gente sabe que a velocidade inicial é de 20 metros por segundo, positiva, e já descobriu a aceleração. Então, como não está falando nada de tempo, a gente utiliza Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2A, ΔS. A velocidade final ela é 0. A inicial ela é 20 e está ao quadrado. A aceleração ela é menos 2 vezes o ΔS, que é o que eu quero descobrir. Bom, 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400. Mais 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, já posso deixar aqui menos 4 ΔS. Esse 4 ΔS está subtraindo, eu vou passar para lá somando. Como está somando com 0, né, fica 4 ΔS daqui. Aqui fica 400. Então, a gente tem que o ΔS,
o 4 vai passar dividindo, né? Vai ficar igual a 400 dividido por 4, que a gente pode chamar de 100 metros. Então, o nosso amiguinho aqui, ele anda 100 metros até parar. Tranquilo, pessoal? Bora para a última, então? A bala de um tiro dado para cima pode matar alguém? Dependendo do ângulo em que o atirador aponta a arma, pode sim. Se o tiro for dado exatamente para cima em um ângulo reto de 90 graus, a bala provavelmente não vai matar alguém, mas pode causar acidentes graves. Ao atingir uma certa altura, a velocidade do projétil cai a zero e ele despenca como se fosse uma pedra pequena. Mas a resistência do ar não deixa a bola passar de 270 km por hora no fim do trajeto. Para perfurar o tecido do corpo, ele precisaria atingir pelo menos 350 km por hora, afirma o químico americano Lucian Hegg, ex-diretor do Laboratório Criminal de Phoenix, nos Estados Unidos. A situação complica quando o tiro é disparado em ângulos menores. Nesses casos, o projétil traça um arco no céu sem chegar a parar e boa parte da velocidade inicial é mantida. Para piorar, como a bola sai do cano girando, ela fura o ar como se fosse uma broca e acaba caindo com a ponta virada para baixo, quase sem perder o pique. O drama é que uma bala tirada de um revólver calibre 38 parte a 1.042 km por hora. O projétil de um fuzil AR-15 é ainda mais veloz, atinge 3.500 km por hora. Mesmo que elas percam metade da velocidade no trajeto, o tiro dado para cima ainda pode ser letal. Então isso foi só uma história interessante, né? Mas que não tem muita coisa a ver com a questão. Então bora para a questão em si. Um objeto é atirado verticalmente para cima nas imediações da Terra, em movimento retilíneo uniformemente variado. Ele aqui também é íntimo desse movimento, né? Igual a gente, ele só usou as siglas aqui. Com velocidade inicial igual em módulo a 20 metros por segundo, considere g, que é a aceleração da gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que ocorre com o valor da velocidade durante a subida? Bom, aqui está meio apertado, né? Vamos pegar um pouquinho mais de espaço aqui. A gente tem uma pedra que vai ser jogada para cima, né? E aí, como toda pedra que é jogada para cima, na verdade, como todo corpo que é jogado para cima, ele cai. Cai por quê? Porque existe a força da gravidade. E essa força da gravidade gera uma aceleração para baixo. Essa aceleração da gravidade gera uma mudança na velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse valor é, na superfície da Terra, sempre aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Só que nesse caso a velocidade é para cima, então a gente tem velocidade para cima, a aceleração para baixo. A gente tem um movimento que é retardado, que a velocidade vai diminuindo. Então a velocidade vai diminuindo durante a subida, chega a zero, e depois a aceleração faz com que o movimento seja acelerado na descida. Por que ele não fica parado lá em cima? Porque a aceleração age de forma constante, né? A aceleração atua o tempo inteiro. Então, na hora que a velocidade chega a zero, ele continua puxando para baixo e faz com que ele caia. Na hora que ele começa a cair, a velocidade fica para o mesmo lado da aceleração, ele cai de forma acelerada. Bom, mas ele quer saber aqui durante a subida. Então, vamos colocar o nosso referencialzinho aqui, né? A gente tem a velocidade para cima, ou seja, do meu referencial aqui positiva. A gente tem a aceleração para baixo, do meu referencial aqui negativa. Então, a gente tem um movimento que é retardado a princípio. Ou seja, a velocidade vai diminuindo durante a subida. Então, como que a gente pode responder aqui? O que ocorre com o valor da velocidade durante a subida? Ele diminui. Vírgula. Uma vez que a velocidade é oposta à aceleração. Como os dois são opostos, né? Sendo um movimento retardado. Então diminui por quê? Porque a velocidade é oposta à aceleração, é um movimento retardado, então a velocidade ela simplesmente diminui. Tranquilo? Bora fazer a letra B então? Quanto tempo o corpo demora para chegar à altura máxima? Para chegar a essa altura máxima, que eu vou colocar aqui, quanto tempo leva? Bom, na altura máxima, ele não me deu uma informação, mas eu sei. Concorda que se ele chegou na altura máxima, ele parou de subir? Faz sentido, ele parou de subir. Se ele parou de subir, significa que ele parou, que a velocidade chegou a zero, que a velocidade final durante a subida é zero. Depois ele começa a descer.
Mas no momento em que ele chegou na altura máxima, a velocidade chegou a zero. Depois ela vai começar a crescer no sentido oposto, porque a aceleração continua atuando. Então a informação que a gente tem, a deixa que a gente tem para calcular esse tempo, é quanto tempo que leva para a velocidade chegar igual a zero. Porque na altura máxima, a velocidade é zero. Tranquilo? Bom, então, função horária da velocidade aqui. Velocidade final é zero. A inicial vale 20, né? Positivo, porque é para cima, o meu referencial para cima é positivo. A aceleração vale menos 10, que é a aceleração da gravidade aqui. É para baixo, portanto é negativo. E o tempo é quem eu quero saber. Aqui vai dar menos 10t, que eu vou passar para o outro lado somando. Então vai ficar 10t igual a 20. O 10 que está multiplicando passa dividindo. 20 dividido por 10, que é igual a 2 segundos. Então leva 2 segundos para chegar até o ponto mais alto. Fechou, galera? Tranquilo? Bora fazer a letra C então? Qual será o valor da altura máxima atingida pelo corpo? De novo ele está falando de altura máxima. De novo ele está falando que a velocidade final é zero. Apesar de não falar, porque quando ele chega na altura máxima é quando ele parou de subir. Quando ele parou de subir, a velocidade ficou igual a zero. Mas nesse caso ele não quer tempo, ele quer distância. Então o jeito mais simples de calcular é velocidade final ao quadrado, a equação de Torricelli, né? Velocidade inicial ao quadrado, mais 2a delta S. Você também poderia calcular pela equação, pela função horária da posição, mas assim também dá certo. Então, qualquer um dos dois jeitos aí, se você fizer, vai ser o mesmo resultado. Velocidade final ao quadrado, a velocidade final é zero. A inicial ela é 20, né? Velocidade inicial 20 aqui. A aceleração ela é menos 10, menos porque é para baixo, né? No sentido contrário ao que eu defini como positivo, vezes o ΔS. Então, 0 é igual a 400 menos 20 ΔS. Esse 20 ΔS passa para o outro lado somando, vai ficar 20 ΔS daqui, igual a 400. Ou seja, esse 20 vai passar dividindo, 400 dividido por 20. Posso cortar um zero em cima e embaixo, 40 dividido por 2 vai dar 20 metros. Essa nossa amiga pedra vai subir até 20 metros. Fechou? Tranquilo, né? Bora fazer a letra D então? Letra D. Quanto tempo após o lançamento o corpo demora para retornar à mão do lançador? Bom, se eu adotar aqui como zero, que a mão do lançador está na minha posição inicial igual a zero, essa pedra sobe, vai subindo, 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 e depois ela desce. Quando ela retorna à posição inicial, concorda comigo que quando ela retorna na mão do lançador, ela retornou à posição inicial? Ou seja, a posição final é igual à posição inicial. É isso que acontece quando ela retorna para a mão do lançador. Isso mesmo. Ela voltou para a mesma posição que ela foi lançada. Então aqui ó, eu vou usar a função horária da posição. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, função horária da posição. A posição final é igual à posição inicial. Então, no lugar do S aqui, eu vou colocar SO também, porque é a mesma posição, ele volta para o mesmo lugar. Isso mesmo. Aqui vai ficar o SO, mais a velocidade inicial, que é 20, vezes o tempo, menos, na verdade, mais menos 10, né? Menos 10, que é a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, e essa parte aqui está dividida por 2. Esse S0 vai passar para cá subtraindo, vai ficar S0 menos S0, que é igual a 20t menos 5t ao quadrado. Beleza. S0 menos S0 dá zero. Nathan, como você sabe disso? É porque é a mesma coisa. Ó. Seja aqui 10, seja aqui 0, seja aqui 50, 50 menos 50 é 0, 10 menos 10 é 0. É a mesma coisa menos a mesma coisa. Então aqui é 0. Aqui é 20t. E aqui é menos 5t ao quadrado. Bom, vou passar ambos para o lado de lá. Vai ficar 5t ao quadrado menos 20 é igual a zero. Tranquilo, ó. O que eu vou fazer agora? Eu poderia resolver pela fórmula de Bhaskara, que é a função do delta lá, né? Para a função do segundo grau. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o 5t em evidência. Você pode resolver por fórmula de Bhaskara, vai dar o mesmo resultado, mas quando eu coloco em evidência fica mais simples. Então, quando eu coloco em evidência é porque eu tenho 5t aqui nos dois. Ó. 20 tem um 5 aqui junto, né? Na verdade é 5 vezes 4. Então, 5t ao quadrado
dividido por 5t, tirando esse 5t, sobra só o t dele. Então, 5t ao quadrado dividido por 5t dá só o t. E menos 20t dividido por 5t, tirando o 5t dele, vai ficar o quê? Menos 4, simplesmente. Isso vai dar igual a 0. Isso é verdade, por quê? Porque se você aplicar o chuveirinho aqui, você vai voltar para a mesma coisa que você tinha antes. Ó, 5t vezes t, 5t ao quadrado. 5t vezes menos 4, menos 20t. Então, tudo certo aqui. Por que é bom pôr em evidência? Porque aqui a gente tem uma multiplicação de duas coisas. A multiplicação de 5t vezes a multiplicação de t menos 4. E numa multiplicação para ela dar zero, só acontece quando um dos termos é zero. Então, aqui a gente tem que ou o 5t tem que ser igual a zero, ou o t menos 4 ele tem que ser igual a zero, porque esse é o único jeito de um produto ser igual a zero. Ou algum dos termos tem que ser igual a zero, né? Então, 5t igual a zero significa que o t é 0 dividido por 5, que é 0. Ou o t, esse menos 4 passa para lá somando, né? 0 mais 4 vai dar 4 segundos. Ou seja, eles vão estar na mesma posição, ou seja, ele volta para a mesma posição inicial em 4 segundos. Por quê? Porque em 0 segundos foi quando começou, foi no lançamento. 0 segundos foi quando eu comecei a contar. O cronômetro estava no 0, eu joguei. Ela estava na posição inicial. Ok. Só que quando o tempo é igual a 4, foi no momento do retorno, né? Então a resposta aqui, ela volta para a minha mão em t igual a 4 segundos. Porque em t igual a 0 foi no momento que eu lancei. Então ela volta para a minha mão em 4 segundos. A matemática mostra para mim a hora que eu lancei e a hora que ela voltou. Por quê? Porque em ambos os momentos ela estava na posição final igual à posição inicial. Tranquilo? Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te tento ajudar. Tranquilo? Bora para então. Qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento? Então, basicamente, ela vai subir aqui e vai descer. Concorda comigo que a velocidade, quando ela voltar para a minha mão, vai ser para baixo? O que significa ser para baixo? Significa que vai ser negativa. Então, a conta que a gente fizer aqui vai achar uma velocidade negativa, o que tem significado físico. Significa que é para baixo aqui, que o vetor aponta para baixo. Então, quero saber qual que é a velocidade que ela retorna na minha mão, né? A gente achou que o tempo que ela demora para voltar para a minha mão é de 4 segundos aqui na letra D. Então, a gente vai usar esse tempo para descobrir qual que é a velocidade que ela tem nesse momento. Então, a gente vai usar a função horária da velocidade aqui. A velocidade final é o que eu quero saber. A inicial ela vale 20, né? Positiva porque era para cima. Essa aceleração ela vale menos 10, vezes o tempo, que é 4 segundos. Então, a gente tem que a velocidade é 20 menos 40, que vai dar menos 20 metros por segundo. Menos por quê, Natan? Menos porque é para baixo. Do meu referencial aqui, que para cima é positivo, tudo que for negativo quer dizer que é para baixo. Tranquilo? Então, menos 20 metros por segundo aqui, ou 20 metros por segundo para baixo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilhe com seus amigos para que eu possa ajudar mais gente e esse vídeo ser útil para mais pessoas. Tá bom, galera? Então é isso. Feliz Natal para vocês. Forte abraço. Até mais. Tchau.